Hoje vamos ter o nosso Responde Prof. Sabe que os nossos alunos e os nossos excelentes do canal deixam perguntas aqui no vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Tesouro Selic, comparação com o Tesouro IPCA e o Renda Mais. Se você também tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no final dos comentários. Valeu! Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui agora? Pois então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Hoje nós estamos trazendo umas perguntinhas dos nossos queridos excelentes. O primeiro é doutora L. No Selic, eu perco algum valor ou eu nunca perco? Boa pergunta. E já agradecemos a pergunta, hein? Depois, Anderson, a opção Renda Mais também funciona da mesma forma? Ele desaparece das opções para novos aportes, pois a ideia seria investir mensalmente por X período até a data do resgate, não é? E é essa pergunta maravilhosa, nós vamos responder daqui a pouquinho. E o Joel, boa tarde, prof. Poderia me tirar uma dúvida? Quando a taxa Selic começa a cair, eu devo vender os meus tesouros Selic ou eu devo mantê-los? Obrigado. E por fim, a Ana Lúcia, que também deixou aqui. Bom dia, Rosana. Para curto prazo, o Tesouro Selic é melhor que o IPCA? Pois olha que ideia bacana. Ela fez comparação de dois títulos. E vamos começar com o Tesouro Selic. Qual é ele foi criado com que visão? Então, primeiras características, é um título de pós-fixado, que possui uma rentabilidade, o quanto que ele vai lucrar, atrelado à taxa Selic. Então, que é a nossa taxa básica de juros da economia. E é um investimento ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. E para quem é esse investimento? Então, ideal para, olha lá se você está nesse ponto, para construir a sua reserva de emergência, aquele colchão financeiro que você tem que ter, ou ideal para objetivos de curto prazo. É um título que possui também o menor risco em caso de venda, ou seja, você sempre que necessitar fazer o resgate, você vai ter aquele valor positivo, ele não vai aparecer negativo, porque quase não tem efeito de marcação a mercado. Então, aí, bom, vamos terminar aqui a ideia. Quando que eu invisto no Tesouro Selic? A qualquer momento da economia. Acompanha o rendimento da taxa Selic. Então, você pode ficar tranquilo que você pode investir nele em qualquer momento. Rentabilidade, taxa Selic. Taxa básica de juros mais uma taxinha fixa, que é ágil ou deságil, que é aquele 0,00 alguma coisa. Cuidados, se possível, não resgatar antes dos 30 dias por causa da cobrança de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras que está nesse momento da gravação ainda sem saber na Câmara se vamos ter mudança nesse IOF ou não, mas até esse momento ainda não. Bom, e aí, já para quem é, a pergunta da Ana Lúcia já está respondida. Para curto prazo, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Então, para curto prazo, Ana, Tesouro Selic. E a primeira pergunta, no Selic da doutora L, né? No Selic, eu perco algum valor ou eu nunca perco, né? Então, bacana essa pergunta. E aí, eu trouxe aqui para vocês, justamente, ele acompanha a taxa Selic. E eu trouxe o gráfico que no site do Tesouro fica disponível para o investidor. Tesouro Selic 2031. Tirei um print da tela e vocês vão ver aqui que no primeiro dia do dia 26/5, ele estava em 16.520. E no dia atual da gravação, dia 25/6, ele está em 16.716. O interessante desse gráfico, para o Tesouro Selic, você vê uma linha ascendente contínua, ou seja, ela começa embaixo e ela vai
aos poucos se elevando até o momento atual. Então, se você pegar isso nesse prazo de tempo, você vê. Se você pegar num maior tempo também, você vai ver que ela sempre vai crescendo, tá bom? Então, por isso que a gente fala que ele não sofre marcação a mercado. E aí já é a resposta ali para a doutora quando disse ela nunca perde. Não, nunca perde. Ele nunca vai ficar negativo, ele sempre vai estar positivo, porque ele vai acompanhar a taxa Selic. Bom, e trazendo aqui, então assim, não esquecer, né? Eu gostei muito dessa flechinha, desses juros compostos. O Tesouro Selic, ele faz essa, né? Lembra pra gente essa escala do juro composto, né? Passa dia, passa outro dia e só vai subindo, não vai tendo queda, tá bom? E eu trouxe agora, pensando no Tesouro IPCA mais 2029, porque o nosso aluno perguntou, o que é melhor, o IPCA ou o Tesouro Selic? E nesse Tesouro IPCA, fui no site, printei a tela desse Tesouro IPCA no dia 23/6/2024, aonde ele estava valendo 3.193, tá bem aqui, e 31, e no dia da gravação estava valendo hoje 3.414. Você vê a diferença desse gráfico? Ele teve sim uma rentabilidade no período de tempo de investimento dele, decorrido do ano passado, né, do 6/24 ao 6/25, ele cresceu. Mas só que ele cresceu não da mesma forma como o Tesouro Selic, que é uma linha contínua ascendente. Ele teve uma linha que ela teve momentos de grande elevação e outros momentos de queda também, e razoáveis, quedas bem significativas, depois mais um aumento, mais outra queda. E é justamente essa volatilidade do título, do IPCA, né, tá vendo? Sobe e desce, até chegar aqui no dia de hoje. Isso é a característica de um título IPCA+. Ele sempre vai ter volatilidade no tempo decorrido até chegar no dia do vencimento. Então, para o investidor, quando compara os dois títulos, o que acontece naquela pergunta daquele aluno? Foi a doutora, não foi? Vamos lá, aqui voltar para a doutora. A opção... Não, esse aqui é da Renda Mais. Quando a taxa Selic começa a cair, devo mudar. Não, foi o da Ana Lúcia, né? Ana Lúcia que pergunta, Tesouro Selic ou é melhor que o IPCA? Então, assim, para o curto prazo, ela deixou bem claro para a gente. Então, o que acontece? Para curto prazo, o Selic é indicado. O IPCA já é indicado para o longo prazo, justamente por causa disso. Porque você tem momentos de alta, mas você tem momentos de queda. Se a pessoa precisar fazer um resgate no momento que o título estiver aqui embaixo, nas mínimas, o que vai acontecer? Ela vai sair no prejuízo, porque ela teria uma rentabilidade negativa. Possa ser até que ela não tenha menos valor do que ela investiu, mas o título dela vai estar negativo. E aí já fica para você do outro lado, se o seu título está negativo, você pode ficar tranquilo? A resposta é um sonoro sim, porque lá no vencimento ele vai estar positivo, porque os juros compostos trabalha nesse título até o vencimento, todos os dias, independente dessa marcação a mercado. Então, eu trouxe aqui da mesma forma do Tesouro Selic, bem gráfico para gravar para a gente. Característica dessa rentabilidade desse título, que é atrelada à inflação. Então, você ganha mais do que no Tesouro Selic nos momentos que a inflação está mais alta. Então, assim, você ganha o valor da inflação medida, mais a taxa contratada. Então, esses títulos oferecem um rendimento igual à variação da inflação, mais a taxa do pré-fixado de juros. Para quem que é?
ideal para quem deseja ter a rentabilidade acima da inflação. Eu quero proteger o meu dinheiro ao longo do tempo, para que o dinheiro de hoje, você sabe que lá no futuro, daqui 10 anos, não vai ter mesmo valor de poder de compra. Mas investindo neste título, lá no futuro, você vai garantir o seu poder de compra, justamente porque ele está atrelado à inflação. Ideal para quem deseja fazer investimento de longo prazo, então, como ela perguntou a Ana, Selic para curto prazo e PCA mais para longo prazo. Te protege das variações da inflação em momentos ideal para quem investe todos os meses, né? Então, isso também é bacana, porque para o investidor que tem pouco recurso, às vezes não consegue comprar 10K, 20, 50 lá no Tesouro, mas pode comprar 100, 200, 300, então ele é dinâmico, isso em todos os títulos. E quando investir? Preferencialmente quando a taxa pré-fixada de juros estiver à direita da mediana, ou seja, na janela de 50% das maiores taxas. E essa rentabilidade é o ganho real, ou seja, a taxa fixa, como eu falei no início, mais o IPCA, que é a inflação. E que cuidados você deve ter com esse título? Como eu falei, pode ficar negativo de acordo com o mercado. Então, todos os dias tem negociação e as taxas vão variando, por isso que nós vimos o gráfico com tantos altos e baixos. Comprar o título quando a janela de taxas estiver baixa e vender quando a taxa subir. Assim, você teria uma marcação a mercado. E, por fim, eu estou trazendo aqui para vocês a última, que é essa daqui, deixa eu ver quem que é o nosso querido Anderson, né? A opção Renda Mais também funciona da mesma forma, ele desaparece das opções para novos aportes. Eu entendi que a sua pergunta quer dizer no sentido de, como a gente teve uma mudança nos rolos dos títulos, anos antes do vencimento, então até o início do ano de 2025, nós tínhamos em janeiro e fevereiro os títulos IPCA mais 2035 e IPCA mais 2045. Eles foram retirados para venda e entrou um novo rol com os novos títulos, que é o IPCA mais 2040 e o IPCA mais 2050. Então, eu entendi que você está me perguntando se, no caso, o Renda Mais também teria essa opção, né? Pois a ideia seria investir mensalmente por X período até a data do resgate, não é? O resgate, no caso do Renda Mais, e aí eu trouxe para vocês o slide que o Tesouro, no site do Tesouro, está disponível para fazer download. Então, quando ele foi criado, ele trouxe as características do título do Renda Mais. E uma das coisas é a liquidez diária. Negocie quando quiser, mesmo durante o recebimento. Eu fiz um print de outro momento desse slide e colei também aqui. Então, aqui nas palavrinhas compre antes do início do recebimento da renda, significa que você tem, aqui no gráfico dá para entender legal, ó. Você tem esse tempo em azul, que é a compra do investidor. Então, vamos lá. Nesse exemplo, em 2060, é o título Renda Mais. Então, isso significa que o investidor vai ter hoje, no dia de hoje, 2025, e vai ser o tempo da primeira compra dele naquele título. E ele vai ter até 2060, que é o ano da conversão, ou seja, o momento que ele vai começar a receber, como disse o nosso excelente Anderson. Então, esse título, aqui nas letras miúdas, diz o seguinte: a compra de cada título do Tesouro Renda Mais estará disponível até o dia anterior ao início do recebimento do fluxo de renda. Ou seja, se é em 2060, um dia antes de começar a fazer o pagamento, você ainda pode investir. E ele dá aqui, se você quiser receber a renda a partir de 2030, que no caso seria o Renda Mais 2030, por exemplo, você terá até o dia 14 de janeiro de 2030 para comprar o Tesouro Renda Mais 2030, porque a conversão dele vai ser no dia 15 de janeiro de 2030. Então, Anderson,
E aí você pode ficar tranquilo que o Tesouro assegura para você e para todos os investidores que ele não vai sair da prateleira dos halls até um dia antes da data de conversão. Muito bom isso, hein? Espero que esse vídeo tenha ajudado não só os nossos queridos excelentes que fizeram as perguntas, agradecemos e até a próxima. Valeu!